A paz do Senhor a todos os internautas que estão sintonizados aqui na Rádio Web Norte, na Web Rádio da cidade de Passo Fundo, programa realizado pela irmã Mari Melo, e este programa Raízes, que vai ao ar todas as terças-feiras às 18h30. A paz do Senhor a todos os internautas que interagem pelo Facebook e também por outros aplicativos, onde esse instrumento de navegação e de informação está abrangindo, ou seja, abrangente. O meu abraço a todos os irmãos do Rio Grande do Sul e de toda a parte do Brasil que estão interagindo com este veículo de comunicação. Quero meditar com os amados nesta oportunidade em um texto sagrado do livro do Salmo de número 46. Aqui quem vos fala é o pastor Sebastião Teixeira, e nós vamos estar ministrando a palavra de Deus ao seu coração. O texto do Salmo 46 diz: eu quero ler apenas alguns versículos para não ser cansativo aos irmãos, e que diz-nos assim, o verso de número 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em outra versão diz, na angústia, socorro bem presente na angústia, ou nas tribulações, conforme essa nova versão aqui. E o verso de número 3, ele diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por causa da sua braveza. Versículo de número 4. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã, ou ao clarear da manhã. E o versículo de número 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o nosso baluarte é o Deus de Jacó. O versículo 9: ele faz cessar as guerras até aos confins da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O verso de número 10 e 11 vai dizer: estejais quietos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os gentios e exaltado serei na terra. Verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados irmãos, por que eu destaquei estes versos? Porque o salmista, ele faz aqui algumas aplicações, ou ele verbaliza algumas verdades que estão inseridas nesse texto, ao qual é de suma importância para os nossos dias atuais, diante da situação em que estamos vivendo, apesar que o Salmo, ele globaliza diversas situações difíceis. Há quem diga que este Salmo foi escrito provavelmente no tempo do rei Ezequias, quando houve aquele cerco em Jerusalém do rei de Senaqueribe, quando ele sitiou a Jerusalém e o rei ficou preso dentro da sua própria cidade, dentro dos muros de Jerusalém, e ninguém podia os socorrer. Mas de repente vem o profeta Isaías e disse ao rei: olha, não se preocupe, porque não vão poder tacar aqui uma flecha, nenhuma pedra vai ser atirada aqui, porque Deus ia pelejar pelo povo. E é dentro desse quadro que o salmista vai desenvolver o Salmo de número 46 e revelar pelo menos
4 verdades a respeito da presença de Deus, do aspecto divino na vida, para guardar, para proteger o seu povo. Ele verbaliza no versículo de número 1 em 3 situações diferentes. Ele diz, primeiro, Deus é refúgio. Depois, Deus é fortaleza e socorro, bem presente. São 3 situações diferentes, porque refúgio é uma coisa, fortaleza é outra coisa e socorro é outra coisa. Então, o que é que ele está dizendo? Que existe lugar que pode oferecer refúgio, mas não é uma fortaleza. Existe lugar que pode oferecer refúgio, é uma fortaleza, mas não pode oferecer socorro. Justamente a situação dos muros de Jerusalém. Era uma cidade sitiada, envolvida por muros, aos quais eram muito altos, com sentinelas, então oferecia uma certa segurança para quem estava no interior daqueles muros, então se tornava um refúgio para se esconder do inimigo e de repente uma fortaleza para se proteger do inimigo. Mas lá dentro não havia socorro, por quê? Era estratégia de guerra, as pessoas sitiarem a cidade e fechar a entrada e saída de víveres, mantimento, porque uma vez que eles estavam enclausurados dentro das suas cidades, por detrás dos seus muros, eles não suportariam muito tempo de cerco e acabariam se entregando porque ficariam fracos e frágeis. Mas aí, diante da presença de Deus, o Senhor se apresenta como o refúgio, fortaleza e socorro, que fala a respeito de refúgio, é um lugar para se abrigar, fortaleza é um lugar de segurança e socorro para suprir as necessidades. Refúgio, fortaleza e socorro. E ele diz, a primeira citação, ou a primeira palavra ao qual ele afirma, a afirmação do salmista, a primeira afirmação é que Deus é. Então, a primeira afirmação, Deus é. Esta palavra, Deus é, nos leva também a pensar lá no livro do Êxodo, quando o Senhor se apresentou a Moisés, se fez conhecido de Moisés, e Moisés pergunta para Deus, após receber a ordem de Deus para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito, ele pergunta, mas Senhor, e há de ser que quando o povo perguntar quem me enviou, o que é que eu vou dizer para o povo? E o Senhor deu esta afirmação para Moisés. Chegando lá, Moisés indagado a respeito disso, você vai dizer, o eu sou, que é o mesmo que dizer Deus é. Ele diz, eu sou, e a palavra eu sou significa eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. E quando o salmista diz Deus é o mesmo que Deus está dizendo, eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Então Deus está dizendo, eu sou socorro, eu sou refúgio e eu sou fortaleza. Portanto, esta palavra nos faz entender que tudo que nós precisamos é refugiar-nos em Deus, confiar na segurança que Ele nos fornece, que Ele nos oferece e acreditar no socorro dEle que está vindo para suprir todas as nossas necessidades. A segunda afirmação do salmista está no verso de número 5, que nós acabamos de ler. Apesar de que o verso 3, ele vai descrever as coisas que estão acontecendo em sua volta. Aí ele diz, ainda que as águas rujam, que dá a pensar a respeito dos maremotos, e se perturbem, ainda que os montes se abalem por causa da sua braveza. Quando fala sobre águas rugindo, águas se perturbando, dá a entender que o salmista está apontando de catástrofes da natureza em grande escala, que se fala a respeito de maremoto, e quando ele fala que os montes se abalam, nós temos um pensamento de terremoto, que muitas das vezes é isso que está acontecendo com as pessoas, tanto no sentido figurativo
como no sentido literário. São verdadeiros maremotos que vêm para destruir tudo, para mostrar também a fragilidade do nosso barco, esse barco chamado vida, ao qual muitas pessoas, revestidas de uma couraça de orgulho, quando estão dentro desse maremoto, eles percebem a fragilidade desta embarcação chamada ser humano e acabam entendendo que precisam ancorar em um porto seguro chamado Jesus, que oferece seguramente para nós um refúgio, uma fortaleza e um socorro que está presente nas horas de tribulação. Então essas duas situações apontam de forma figurativa ou literária para situações, circunstância da vida do ser humano, do dia a dia, ou que esteja passando em situação duradoura. Nós podemos dizer que o que nós estamos vivendo é semelhante a um grande maremoto, a um grande tsunami, a um grande cataclisma que esteja acontecendo, porque um terremoto ele muda a visão geográfica do planeta, ele muda a formação de alguns lugares, como nós bem sabemos, mas o salmista está dizendo que todas essas coisas podem acontecer, esses maremotos, tanto físicos, literário como espiritual. Eu poderia aqui dizer a respeito de situações espiritual que acontecem na mente das pessoas neste momento, quando as pessoas não conseguem acreditar mais em nada, quando as pessoas não conseguem entender mais nada, aonde o medo toma conta das pessoas. Ele disse assim, o verso de número 2, assim, ó, que não temeria, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude. Fala de um terremoto em grande escala que pode mudar o planeta Terra de localidade, pode transformar a Terra. Isso fala também de forma espiritual, de situação que nós temos que nos readaptar, que nós temos que nos reinventar. Então está dizendo que não temeríamos, porque nós temos um Deus que vai oferecer um refúgio, que vai oferecer um lugar seguro, que vai ser o nosso socorro, que a sua providência vai estar conosco. E ele diz, por que não temeremos? Ele diz assim, o verso de número 5, ele diz, Deus está no meio dela. O verso de número 1 ele diz que Deus é, e no verso de número 5 ele diz que Deus está. Essas quatro afirmações ele diz, a primeira que Deus é, a segunda que Deus está, e ele destaca uma posição, Deus está no meio dela, não será abalada. Obviamente que como nós estamos falando, que esse salmo foi escrito no tempo do cerco de Senaqueribe em Jerusalém, então nós entendemos que literalmente o salmo está dizendo que Deus está no centro de Jerusalém, que é o comando de Jerusalém, Ele é o que sustenta a cidade de pé, Deus está no meio como centro de sustentação da cidade de Jerusalém, até porque ali em Jerusalém estava o templo, o sinuoso templo de Salomão, ao qual o Senhor fez promessa dizendo que os olhos do Senhor estariam continuamente sobre aquele lugar, que a presença de Deus estaria continuamente naquele lugar, e atento os ouvidos do Senhor à oração que se fizesse naquele lugar. Então Deus está dizendo, eu estou no meio de Jerusalém como base de sustentação, transliterando isso para os nossos dias, na figura simbólica que vem trazer o texto, nós podemos dizer que este meio significa o centro de todas as coisas. Deus está no centro de todas as coisas. Deus está no centro da sociedade. Ele é o pivô central. Todos giram em torno de Deus. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. E por isso Ele nunca perde o controle, porque todas as coisas
estão sob domínio total e controle do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ao falar sobre isso, preciso lhe dizer, Deus está no meio deste vendaval que você possa estar passando. Deus está no meio dessa guerra que está travada na sua vida. Deus está no meio dessa situação que você passa no seu matrimônio. Deus está no meio desse problema de saúde, desse problema financeiro. Deus está no meio como base de sustentação, como pivô central. A sua família pode descansar no Senhor, porque Deus é a base de sustentação que sustenta a família. A sua vida, você pode estar enfermo, mas Deus está no meio como base de sustentação que sustenta a sua vida. Enquanto Ele não disser, não cai um fio de cabelo da cabeça de você, porque Deus tem os teus fios de cabelo da nossa cabeça, estão contados, como diz a palavra do Senhor. Deus está no meio desta pandemia, e quando Ele disser, chega, tudo volta aonde Ele estabeleceu para estar. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Quando eu digo que Deus está no meio, quando o salmista afirma, Deus está no meio, ele faz uma promessa, não será abalada. Por que, salmista, não será abalada? Aí a resposta vem, porque não será abalada tem um ponto. Aí ele disse, aí eu vejo como um ponto de exclamação dentro do texto, dizendo, por que não vai ser abalada? Aí ele responde, porque Deus a ajudará ao romper da manhã. Nós vemos no mesmo livro do Salmo, ele dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Traduz, pastor, olha, o nosso sofrimento, as nossas angústias, ela tem começo e tem fim. Por mais longa que seja a noite, vai ter que amanhecer. Nós profetizamos segundo a palavra de Deus. Por mais longa, por mais escura que seja a noite que você estiver passando ou que você esteja enfrentando, ela tem que amanhecer, porque Deus está no meio e Ele ajudará ao romper da manhã. Pela manhã vai vir o livramento, pela manhã virá o socorro, pela manhã virá a providência para a glória do nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. A primeira afirmação é que Deus é. A segunda afirmação é que Deus está no meio. Glória ao nome do Senhor. A terceira afirmação é que, versículo de número 9, Ele faz cessar as guerras. O verso 9 vai dizer que a terceira afirmação, a primeira, Deus é, versículo 1. A segunda, versículo 5, Deus está. A terceira, versículo 9, Ele faz cessar as guerras. E eu quero usar essa parte do texto, Ele faz, essas duas palavras, Ele faz. Eu observo que algumas pessoas, na sua dificuldade de entender o que se passa, dependendo da situação, entram em contraste entre a palavra e a vida real. A palavra manda nós acreditarmos, a palavra manda nós crermos. A palavra, ela exige que nós acreditamos naquilo que nós não vemos, conforme diz Hebreus, no capítulo de número 11, para nós deixar mais claro a respeito do que a palavra nos ensina. Pegando essa outra Bíblia aqui, que é mais fácil de ser encontrada, né? Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Escute isso.
Hebreus 11:1. Então, observa aqui uma coisa. Quando o salmista está dizendo, Deus faz, eu preciso entender que o que eu não estou vendo não significa que Deus não está fazendo. Porque nós vemos as nações se embravecer, conforme diz aqui o mesmo salmo, no verso, deixa eu ver, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O verso de número 6, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O que significa isso? Porque eu não estou ouvindo calmaria, não significa isso. A turbulência não é sinônimo de que Deus não está no barco. Os levante não é sinônimo de que Deus não está trabalhando. Nós observamos na palavra de Deus, quando Jesus convidou os discípulos para atravessar aquela parte daquele lago que dividia a Galileia do judeu e a Galileia do gentio, quando o Senhor estava ali em Cafarnaum, quando ele convida para entrar no barco, eles entram no barco e se levanta uma grande tempestade. Onde é que Jesus estava? Jesus estava junto com os discípulos no meio da tempestade. A tempestade não é sinônimo de que Deus não está no barco. E o porquê? Nós temos que acreditar. A nossa fé é para termos a certeza de que a tempestade está acontecendo, mas nós vamos ter calmaria. Eu quero profetizar isso para você que está ouvindo. Não importa o que você está vivendo, mas vai vir calmaria, vai vir bênção, vai vir socorro para a tua vida. Escute isso aqui. Então, quando eu vejo esta palavra no verso de número 9 que nós acabamos de ler, dizendo, ele faz, escute isso, não é porque as coisas estão acontecendo ao contrário que Deus não está fazendo. Deus está promovendo o livramento, Deus está promovendo uma porta de escape, Deus está promovendo uma saída. Louve Ele, adore a Ele, glorifique a Ele, porque Deus está fazendo. E tem mais outro detalhe, ele especifica aqui, ele faz cessar as guerras, ele vai colocar um fim em tudo isso. É lógico que essa palavra aponta para dias vindouros, quando o Senhor estabelecer o milênio na terra, e isso também é uma linguagem escatológica, quando ele estabelecer os 1000 anos de paz, quando vão cessar as guerras, por 1000 anos cessará as perseguições, mas também isso culminará quando o Senhor voltar para nos levar para a sua casa, para a glória do nome dEle, quando nós estivermos junto com Ele, onde não haverá guerra, onde não haverá perseguição, onde não haverá dor. Glória ao nome do Senhor. Eu quero concluir esta mensagem neste momento, porque nós partimos para o ponto final, porque eu disse que são 4 afirmações que o salmista faz que me chamam a atenção dentro desse texto. A primeira, Deus é. A segunda, Deus está. A terceira, Deus faz. E a quarta, ele diz assim, o Senhor dos exércitos. Ele, aliás, verso de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Independente da circunstância ou situação, Deus continua sendo Deus. Tem pessoas que deixou de ir para a igreja com medo da pandemia, com medo do vírus. Não estou questionando a questão de cuidado com a saúde, mas Deus não se diminuiu com o avanço das enfermidades. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor absoluto. E ele disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietar não é para nós nos acomodar. Esse aquietar não é para nós nos calar. Esse aquietar é para não murmurarmos. E traduzindo, para nós poder entender um português mais claro, esse aquietar é para nossa boca não ficar abrindo para falar coisas que não deve, para murmurar contra o Senhor,
para falar coisa que não deveríamos falar. Aliás, é o que nós temos muito que cuidar, para não precipitar com a nossa boca, para pronunciar aquilo que não devemos. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar murmurando, falar de governo, falar de pastor, falar de A e falar de B. Vamos falar da grandeza desse Deus, vamos falar da glória desse Deus, vamos falar do poder desse Deus, vamos falar da majestade desse Deus, vamos falar do quanto Ele é maravilhoso, vamos falar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo, vamos falar que no nome dEle se expulsa demônio, que as enfermidades são expulsas, que as portas se abrem pelo poder que há no nome desse Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso também nos faz entender que quando nós calarmos, como nós cessarmos com as murmurações, nós vamos ver Deus agir. Aliás, muitas coisas que impedem de vermos a nossa fé trazendo à existência as coisas que não existem, é porque ao invés de estarmos glorificando a Deus, ao invés de estarmos exaltando o nome do Senhor, ao invés de estar engrandecendo a majestade do Senhor, nós estamos dando lugar à murmuração, dando lugar à fofoca, dando lugar à mentira, dando lugar à inveja, dando lugar ao orgulho, dando lugar a tantas outras coisas e não dando lugar ao Espírito Santo de Deus, que quer agir e quer trabalhar na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que esta palavra frutifique no teu lar, na tua vida, como uma boa semente para produzir frutos que vão trazer alegria para dentro do seu lar. Para nós encerrarmos, ele diz: estai quieto e sabei que eu sou Deus. O nome do Senhor vai ser exaltado entre as nações. Ou seja, as pessoas, até os incrédulos, irão dizer verdadeiramente: só o Senhor é Deus. E o texto encerra dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. Meus irmãos, meu amigo que me ouve, Deus está conosco. Ele está contigo aí agora. Ele está na tua casa, Ele está no teu bairro, está na tua igreja, meu pastor, que está me ouvindo neste momento. Ele é no teu ministério, Ele é na tua família. E eu tenho certeza que se nós nos aquietarmos, nós vamos ver esse Deus agir e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus em Cristo abençoe a todos que estão prestigiando este maravilhoso programa, que todos que estão sobre a responsabilidade da Web Rádio Norte, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, irmã Marimelo, que Deus vos abençoe poderosamente. O programa Raízes, que é este culto que vai ao ar para abençoar a sua casa, para edificar a sua vida, que Deus seja glorificado através de cada um que faz parte desta grande família cristã espalhada sobre todos os lugares deste globo terra. Quero orar por você neste momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai que estás no céu, eu abençoo a vida dessas pessoas que estarão assistindo esse vídeo neste momento. Que esta palavra que nós acabamos de pregar, que aconteça no lar, na vida, no trabalho, na vida profissional desta pessoa que está assistindo e crendo nesta palavra, que ele passa a vivenciar o Deus que é refúgio, o Deus que é fortaleza, o Deus que é socorro, trazendo socorro, lhe dando segurança, produzindo um lugar de abrigo, e ele possa sentir o Deus que está no meio como centro de sustentação de todas as coisas, o Deus que faz o milagre, o Deus que faz cessar as guerras, o Deus que faz sarar a enfermidade, o Deus que faz o mal sair, o Deus que faz o diabo bater em retirada para a glória do nome dele. Que essas pessoas venham saber que o Senhor é Deus e o nome do Senhor será glorificado na vida desse irmão, na vida dessa irmã, para a glória e honra do teu nome. Pai Santo, nós pedimos a tua bênção ser conosco e continua abençoando o teu povo. Nós te pedimos, por fé te agradecemos, hoje e sempre, porque eu sei que o Senhor é fiel. Amém e amém. Até a próxima, que Deus vos abençoe.